Amém? Elas vão estar entregando para vocês um folheto. Nesse papel, eu já tinha preparado, né? Depois que eu vim saber que ia ter o projetor, senão eu tinha colocado na tela para ficar mais fácil, no telão. Mas vai dar certo. Amém? Nesse folheto que vocês estão recebendo, nós temos aí um acróstico. Palavra bonita, né? Acróstico, dá até ânimo em falar, né? O acróstico, ele é um jogo de palavras ou de frases que sempre começa com a primeira letra formando uma palavra na vertical, né? E esse acróstico, como vocês podem ver aí, está escrito a palavra na horizontal, na vertical, hábitos. Porque nós devemos buscar diariamente o hábito do sobrenatural, buscar hábitos novos para a nossa vida, hábitos de buscar a presença de Deus, hábito de orar, o hábito de jejuar. Amém? Todos pegaram? Alguém ficou sem pegar? Levanta a mão. Ó, a irmã Lenice está sem lá. Amém. A primeira letra do nosso acróstico é a letra H, e ela está representada aí pela hora silenciosa. Vocês estão conseguindo acompanhar aí certinho? Fala amém? Glória a Deus. Separe um tempo a sós com Deus. Procure um lugar propício para ouvir a voz e acalmar o seu espírito na presença. Então, a hora silenciosa, ela nos diz que nós precisamos separar um tempo para Deus. Seria muito bom se nós conseguíssemos separar todo o nosso tempo para Deus, né? Mas, infelizmente, nós temos que dividir com as nossas tarefas diárias, com o nosso trabalho, com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades. Então, aqui diz que nós precisamos separar um tempo para falar com Deus, para buscar a Deus. Esse tempo é chamado de devocional. É o tempo em que tiramos para ter ali um relacionamento de intimidade com Deus. De preferência, prepare um tempo em que você esteja a sós, que você consiga se conectar com Deus sem interferências, sem que algo tire sua atenção. Então, o nosso primeiro tópico desse acróstico é hora silenciosa. A segunda letra é a letra A, e está representada por amigo de oração. Quão bom é quando nós temos um amigo que nos impulsiona a buscar o sobrenatural. Quão bom é quando nós temos amigos que nos impulsionam a viver uma vida reta e perfeita com Deus. Graças a Deus, Deus tem me abençoado e colocado pessoas no meu caminho, que tem me incentivado a cada dia mais no meu ministério, no meu chamado, tem buscado a cada dia me motivar a crescer espiritualmente. Amém? E amigo de oração diz assim, encontre pessoas que te ajudem na jornada. Ninguém conquista uma vida espiritual saudável sozinho. Precisamos nos apegar a esses amigos. Tem tanta gente que tem tanta amizade ruim, tanta amizade negativa, pessoas que têm uma vida negativa e só sabe falar coisas que ela não aceita que as coisas não estão dando certo na vida dela, e ela também não aceita que dê certo na vida dos outros. Como na vida dela está dando ruim, ela quer que na vida dos outros também as coisas dê ruim. E nós precisamos nos afastar dessas pessoas a primeiro momento, mas precisamos orar por elas, para que o Espírito Santo alcance elas e possa mudar essa mentalidade negativa, essa mentalidade ruim. Amém? A terceira letra do nosso acróstico é Bíblia, e diz assim: leia a Bíblia diariamente, medite na palavra, guardando aquilo que você leu em sua mente e coração. A Bíblia está alinhada aí naquele primeiro tópico que era a hora silenciosa. No momento do nosso devocional, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos meditar na palavra. Por mais que alguns falem, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo ler e entender, eu fico confuso. Medite no texto, pega aquele texto, leia, e por mais que você não entenda aquele texto de primeira, comece a pedir discernimento para Deus. Comece a pedir para que o Senhor venha trazer a sabedoria para que você comece a entender aquelas palavras que você está lendo, para que você consiga entender aquilo que Deus quer falar com você. Amém? A próxima letra representada é a letra I, que está representada pela integração com a igreja. E aí diz assim, conecte-se de maneira mais profunda com a igreja e procure servir a Deus e as pessoas, pois isso te ajudará a desenvolver a sua fé. Amém? Nós precisamos estar ligado com a nossa igreja, com a nossa liderança. Nós precisamos estar integrado com a nossa igreja. Nós precisamos servir, pois nós fomos chamados para ser servos de Deus.
Nós não fomos chamados simplesmente para estar nessa igreja apenas ouvindo a palavra, indo para nossas casas, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse recebendo nada de Deus. Nós precisamos a cada dia exercer o nosso chamado. E o chamado de todo cristão, desde o primeiro dia em que ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, é levar a palavra. Da sua maneira. Tem gente que fala assim, eu não prego porque eu tenho vergonha da maneira que eu falo. Eu não prego porque eu não sei usar palavras bonitas como o pastor Davi. Eu não consigo falar daquele jeito que ele fala, com aquela voz imponente. A minha voz é tão baixinha. Mas Deus, Ele quer que você sirva a Ele da sua maneira, da maneira a qual Ele projetou você para ser. Essa semana eu estava conversando com a Carol, e ela falando que uma das clientes que ela estava conversando há um tempo já, que estava afastada dos caminhos do Senhor, se reconciliou. E pode parecer que, às vezes não para ela, mas ali, no momento em que ela está ali fazendo as unhas da sua cliente, ela pode estar falando ali, no amor de Deus, de maneira sutil, tal, vai falando ali, uma palavra aqui, uma palavra ali, e aquilo vai penetrando como uma semente no coração daquela cliente. E os louvores que ela coloca diariamente ali, parece que não, mas aquele louvor vai tocando as pessoas. Aquele louvor ali vai entrando. Às vezes tem alguns que têm a paciência de começar a meditar naquela letra, começar a ouvir com cautela. Então às vezes pode parecer que você não está contribuindo para o reino, mas às vezes na fila do mercado, quando você fala com alguém sobre o amor de Deus, Deus está te usando para o chamado a qual Ele designou para cada um de nós. Amém? A próxima letra é a letra T, e está representado por textos bíblicos. Isso, memorize os textos bíblicos de tal forma que quando a tentação vier, assim como Jesus, você responda com a palavra. Na armadura de Deus, em Efésios 6, a Bíblia é a única arma de ataque, a nossa espada. Amém? Todos nós já vimos, né, mas quem já reparou quando o missionário João está pregando, que ele se escora assim, começa a falar, daqui a pouco começa a falar um monte de versículo, e ele não está com a Bíblia aberta, ele não está nem olhando no papel, é tudo na mente. Ele vai falando, e ele tem o hábito de memorizar os versículos, memorizar a palavra, memorizar os endereços. Aí ele fala, não, onde que está mesmo, bem? Onde que está ali a palavra tal? E aí alguém sopra ali e fala, opa, às vezes a memória pode falhar, mas nós precisamos ter o hábito de pegar as palavras que a gente lê, aquele versículo que é tocante ao nosso coração, e a gente memorizar o endereço de onde ele está, memorizar aquela palavra, para quando chegar o momento certo, o momento que a gente precisar usar, a gente está afiado na palavra de Deus. Amém? A próxima letra é a letra O, que está representada por oração. Oração, jejum e oferta. E está escrito assim, prepare-se para aprofundar a sua experiência com Jesus através de uma vida de oração, jejum e ofertas. Nós precisamos ter o hábito de orar, jejuar e entregar ofertas ao Senhor. É dessa maneira que conseguimos acessar o sobrenatural. É nessa maneira que conseguimos expressar a nossa gratidão de servo para Deus. Amém? E a última letra é a letra S, está representada pela palavra satisfação. E está escrito assim, o seu coração é a chave para tudo aquilo que Deus fizer, você receba e viva. O seu coração é a chave para que tudo aquilo que Deus fizer, você receba e viva. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 37. Glória a Deus. Você pode pegar esse folheto com o acróstico dos hábitos, você pode colar na capa da sua Bíblia, tirar uma foto, guardar no seu celular, para que você esteja sempre lembrando que você precisa ter o hábito de buscar o sobrenatural. Se você é cristão e você não tem o hábito de procurar exercitar a sua fé, se você não tem o hábito de buscar o sobrenatural, você precisa mudar isso hoje na sua vida. Nós precisamos estar diariamente com o hábito de buscar a Deus todos os dias, amém? Lucas capítulo 5, versículo 37, diz assim, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. 38, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Nós precisamos criar hábitos na nossa vida.
E criar hábitos também influencia em a gente abandonar a maneira antiga qual vivemos. Nós precisamos renunciar ao nosso velho eu. Nós precisamos viver de maneira nova para receber uma unção nova, com novos hábitos. Amém? Nessa passagem diz que não é possível, não é recomendado colocar o vinho velho em odres, o vinho novo em odres velhos. Quem sabe o que é odres? Os odres, eles eram uma bolsa, em que os viajantes levavam a bolsa de couro costurada, e nessa bolsa eles colocavam vinho. E essa bolsa ela tinha que ser de couro novo, porque ali ia acontecer a fermentação do vinho. E se a bolsa ela fosse de couro velho, quando começasse a acontecer a fermentação, aconteceria uma pressão e aquela bolsa arrebentaria. E então eles perderiam todo o vinho a qual eles estavam reservando ali para tomar futuramente. Então, quando essa mensagem diz que nós precisamos colocar o vinho novo em odres novos, isso significa que para ter uma unção nova, nós também precisamos mudar os nossos hábitos, ter novas atitudes, buscar o novo de Deus a cada dia. Amém? É necessário esvaziar das coisas velhas, da religiosidade, dos pensamentos antigos para viver o novo de Deus. Fala amém. Lucas capítulo 5, 33 ao 35. Lucas capítulo 5, do 33 ao 35. O texto diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. 34. Jesus, porém, lhe disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Jesus ele recebe uma crítica ali dos publicanos em relação aos seus discípulos não jejuarem. Ele até cita ali que os discípulos de João jejuavam. Ele também fala ali que os fariseus jejuavam, e pela cultura dos fariseus eles tinham 2 dias da semana qual eles reservavam para jejuar. E então Jesus ele fala, é possível que o noivo exija dos seus convidados que eles jejuem no momento que ele está presente? Então ali ele quer dizer o quê? Toda vez que Jesus ele fala sobre o noivo, ele fala de si mesmo na Bíblia. Toda passagem que você lê e tiver relacionada ao noivo, ele fala de si mesmo. A noiva é a igreja. Amém? E quando ele fala isso, ele fala que se o noivo está presente, os convidados não precisam jejuar. Porque os discípulos eles andavam com o próprio sobrenatural. Eles já andavam com Jesus. Jesus exercia os seus milagres. E os discípulos estavam presentes, estavam ali presenciando o sobrenatural diariamente. Então eles não precisavam jejuar buscando o sobrenatural, porque eles já estavam diante do sobrenatural. Então ele diz, quando o noivo se for, quando o noivo lhes for tirado, aí eles jejuarão. Porque o sobrenatural já não vai estar mais presente na vida deles. Então eles vão ter que buscar diariamente por esse sobrenatural. Amém? Para nós entendermos um pouco mais, nós precisamos saber o que é o jejum. Muitas pessoas já têm um conceito formado dentro do seu coração, o que é jejum. Muitas pessoas já vêm com ensinamentos antigos do que é representado o jejum para elas. Eu tinha um conceito totalmente diferente do que era o jejum, da forma que me foi ensinada. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um jejum, eu estava em casa tal, e a gente ia fazer um jejum pela festa das crianças que ia ter na igreja. E aí eu acordei de manhã, eu estudava à tarde, acordei, aí minha mãe foi e falou assim, não, vem tomar um café e tal. Eu falei, não, eu estou de jejum. E aí minha mãe tinha feito um bolo. E aí o diabo já tentou ali, porque criança, bolo, tem tudo a ver, né? Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, então eu vou comer o bolo e depois eu jejuo. E assim eu fiz, eu fui lá, comi primeiro o bolo, e depois eu ajoelhei e fui falar para Deus que eu estava fazendo jejum. Na minha cabeça aquilo era certo, porque eu só precisava ficar um período sem comer.
E isso era por volta das 9 horas, 10 horas, e eu tinha que almoçar meio-dia. Então eu fiz um jejum mais ou menos de 1 hora, mas para mim valeu muito a pena, porque era o conceito do que eu tinha de jejum, que eu tinha que ficar um tempo sem comer. Amém? Mas a concepção do jejum, ela é diferente para muitas pessoas, a forma que foi ensinada. E aqui eu trouxe algumas coisas para vocês que diz assim. Só um minutinho, que sumiu aqui. O que é o jejum? O jejum, ele vem da palavra grega nesteia, que significa abstinência voluntária de algum alimento. O jejum, ele é tradicionalmente usado por nós cristãos e para outras religiões também. Ele é tradicionalmente usado para a questão do espírito, né? Mas existe também aquele jejum que o médico fala para você, ó, você tem que estar em jejum de tantas horas para você vir fazer um determinado exame, não é verdade? Então o jejum, ele é a abstinência voluntária de um alimento. Por que voluntária? Porque existem pessoas que passam fome, não porque estão querendo fazer, não por propósito, não por vontade própria, mas fazem porque não tem realmente aquele alimento. Então isso já não é o jejum, isso já é a escassez do alimento para uma pessoa, não é a abstinência. Amém? Então o jejum é você tirar um período ali que você fica sem comer, um período que você tira a sua alimentação. E existem vários tipos de jejum que é feito na Bíblia. Tem pessoas que fizeram jejum de metade de um dia, 12 horas. Tem pessoas na Bíblia relatadas que fizeram jejum de um dia inteiro. Pessoas que fizeram jejum de 40 dias, de 12 dias, de 21 dias. Existem jejuns parciais, que é aquele que a pessoa tira um determinado alimento. Tem pessoas que tiram algo ali que muitas vezes está te atrapalhando de estar com Deus, está te atrapalhando ali de ter um relacionamento com Deus. Tem pessoas que tiram algo que gosta muito porque ela quer ter um sacrifício. E o jejum, ele também tem essa questão do sacrifício, né? Porque eu já conversei com algumas pessoas que falam assim, mas você tem o hábito de fazer jejum? Eu não faço porque eu sinto fome. Mas o jejum é isso. Você precisa sentir fome. Não necessariamente que você vai morrer de fome, mas você precisa ter o hábito de ir devagar. Tem pessoas que não fazem jejum, passam anos e anos sem fazer jejum e de repente, não, vou fazer 3 dias de jejum. Essa pessoa acaba tendo alguns problemas de saúde, acaba tendo que ir parar no hospital. Eu vi um relato uma vez de um pastor que foi fazer um jejum de 7 dias e ele tinha uma doença no estômago, ele não sabia e veio a falecer. Ele morava sozinho, estava dentro da sua casa, sem comer por 7 dias. E por conta desse problema que ele tinha no estômago, ele veio a falecer. E muitas pessoas acabam criticando, isso é religiosidade. Para que fazer isso? Deus não quer que você se mate. Você precisa conhecer o seu corpo, saber os seus limites. Você não pode se meter a fazer o que o outro fez, porque você quer ser tão santo quanto ele. Ou você quer fazer algo que você não tem o conhecimento. Busque entender aquilo que você está fazendo. Não faça de qualquer maneira. Amém? E o que é a oração? A oração, ela é a ponte que liga o nosso coração ao coração de Deus e nos conecta com o Pai Celestial. Tinha um corinho antigo que minha mãe cantava para mim, quando eu era criança, e depois de anos cantou para meus sobrinhos, que é um corinho bem antigo, que ele fala: o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que 2 ou 3. Se ele não atender, telefone outra vez. Só a irmã Lenice me ajudou, hein? Eu achei que todo mundo ia cantar. Então, minha mãe, ela sempre cantava essa musiquinha para mim. Então, desde criança eu pude entender o que era oração. A oração era o telefone que nos liga ao céu. A oração é o nosso contato direto com Deus. Então nós precisamos estabelecer diariamente um diálogo com Deus. Buscar todos os dias orar. E buscar a presença de Deus, falar com Ele. Da nossa maneira, do nosso jeito. Você não precisa fazer aquela oração que tem palavras difíceis, daquela oração que você vai buscar frases de efeito. Não, você precisa orar com Deus como se Ele fosse... você precisa buscar conversar com Deus como se você estivesse conversando com o seu amigo. Buscar ser sincero. Buscar falar com o seu coração, buscar conversar com Ele e expor aquilo que está te magoando, expor aquilo que está te afligindo, buscar falar para Deus aquilo que você espera que aconteça, aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você tem buscado. Amém?
Existem pessoas que fazem jejum em favor de algo específico. Tem pessoas que às vezes têm uma causa e ela precisa que essa causa seja realizada, então ela faz ali um momento de sacrifício, ela tira ali um alimento, ela faz um jejum específico em favor da vida de alguém, em favor de algo que ela quer que aconteça, em favor da busca por um emprego, de uma realização de um sonho. E isso é muito bom, porque mostra que as pessoas, elas estão buscando por algo, mas elas não estão buscando pelo seu próprio braço, querendo realizar pela sua própria maneira, querendo realizar com a sua própria força. Então ela busca o apoio de Deus, ela busca para que Deus oriente. Muitas vezes, nem sempre aquilo que nós jejuamos em favor vai acontecer, porque depende da vontade de Deus para que aconteça. Não é porque você fez um jejum que aquilo vai acontecer, porque depende da vontade de Deus. Não adianta você falar assim: Jesus, eu vou fazer um jejum de 40 dias para ganhar na Mega da Virada. Se não for da vontade de Deus, você vai fazer o jejum de 40 dias e não vai receber esse prêmio. Seria muito bom. E quem ganhar, divide com os irmãos também, tem que compartilhar. Amém? Mas nós precisamos ter o hábito de jejuar também em favor de fortalecer o nosso espírito. Quando nós deixamos de comer, quando nós deixamos de alimentar a nossa carne e oramos em busca para que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito, nós começamos a vencer as nossas vontades, nós começamos a vencer as vontades da nossa carne. Quem está entendendo, fala amém? Está fazendo sentido para vocês? Glória a Deus. Quando nós começamos a fortalecer o nosso espírito ele começa a sobressair as vontades da nossa carne. Tem um pastor que ele conta uma história que ele era um missionário, na verdade, e ele fazia várias missões ao longo de vários países, até que ele chegou a uma tribo indígena. E ele chegou até um cacique, ele era o líder daquela tribo, e eles fizeram uma grande amizade, ele foi muito bem recebido, e ele pediu a permissão para falar do amor de Deus para aquela tribo. E então ele, falando com aquele cacique, ele começou a falar do amor de Deus, ele começou a falar como que era o agir de Deus, o sacrifício de Jesus. E então ali eles criaram um laço de amizade. Aquele missionário foi embora. Anos depois ele voltou naquela mesma tribo e começou a conversar com aquele cacique. E ele olhou para aquele cacique e falou: o que mudou desde então? O que mudou na sua vida? O que você entendeu daquilo que eu falei para você? Ele falou: olha, eu entendi daquilo que você ministrou sobre mim, que dentro de mim tem 2 lobos, e eles estão em constante guerra, eles estão brigando o tempo todo. Então aquele missionário, ele fala assim: mas, e quem tem ganhado? Qual lobo que tem ganhado? Ele fala: aquele que eu tenho alimentado mais. Isso significa que a nossa carne, o nosso espírito, eles vivem uma constante guerra dentro de nós. Eles vivem uma constante briga. A nossa carne querendo fazer as vontades dela, a nossa carne querendo realizar os desejos dela, que muitas vezes são desejos pecaminosos, desejos que nos afastam de Deus. E o nosso espírito, em contrapartida, ele tenta defender a nossa integridade, ele tenta defender aquilo que nós precisamos fazer para agradar a Deus. E o nosso espírito, ele está em uma constante luta com a carne, e só vai ganhar aquele que a gente alimenta mais. Se a gente está alimentando mais a nossa carne, infelizmente o nosso espírito vai perder essa guerra, e infelizmente a gente vai se afastar dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos buscar ter o hábito de jejuar também em favor do fortalecimento do nosso espírito, para que a gente tenha um espírito forte, um espírito que possa vencer as nossas guerras interiores. Amém? O jejum, ele é a prática espiritual que nos ensina quem realmente deve governar a minha vida. Não devemos ser dominados pelas necessidades da nossa carne e pelos desejos momentâneos. Tampouco devemos ser governados pelas nossas emoções, mas devemos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Você não foi feito para ser um barco a motor, que vai para onde deseja, mas você foi feito para ser um barco a velas, que vai para onde o vento do Espírito sopra. Amém? Deus não te projetou para ser um barco a motor, que vai para onde você direciona. Deus te projetou para ser um barco a vela, que vai para onde o Espírito Santo. E o jejum, ele intensifica isso em nós. Quando nós começamos a fazer jejum, começamos a orar, nosso espírito começa a ser fortalecido e o Espírito Santo começa a nos conduzir. E então o Espírito Santo começa a nos levar a lugares que a gente nunca imaginou chegar.
aonde o nosso espírito nunca conseguiria chegar com a nossa própria vontade, apenas com a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia e ele também nos diz para que a gente não erre, para que a gente não vacile. Muitas vezes aquela voz que você escuta dentro de você falando, ó, não faça isso, não vá para esse lugar, evite certas pessoas. É o Espírito Santo gritando dentro de você, tentando te alertar que a sua carne está tentando te trair, que a sua carne está tentando te levar a lugares onde o Espírito ele vai ser abafado e a sua carne vai sobressair, você vai pecar, você vai errar. Amém? Mateus capítulo 17, versículo 14. Mateus capítulo 17, versículo 14. O texto diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus e ajoelhou-se e disse, 15: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, que se tiverem a fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Amém? Esse texto fala sobre o menino que estava tendo convulsões, estavam com alguns espíritos malignos ali que estavam afligindo a vida dele, e os discípulos não conseguem de maneira alguma expulsar aquele demônio. Então aquele homem diz: ó, já tentei trazer o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Então o meu recurso é buscar a ti. Então Jesus fala: ó homens de pouca fé, ó geração incrédula. E aí Jesus expulsa aquele demônio. E ele fala que a fé deles é pouca. Ele condena a fé deles, dizendo que a fé deles é pouca. Porém, em algumas versões da Bíblia, principalmente na versão da NVI, ele diz que a fé ela tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Então é um pouco relativo isso, como que Jesus, ele condena uma fé pequena, e depois ele diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer para o monte: vá daqui para lá, e ele vai te obedecer. É meio complicado entender isso, né? Como que Jesus, ele condena a fé pequena, em seguida ele diz que a fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Na tradução original, esse tamanho, ele não tem a ver com a dimensão da semente, a dimensão do grão. Esse tamanho, ele é relacionado ao poder de alcance, ao tamanho e alcance daquela semente. O grão de mostarda, ele é o menor grão que existe, porém a multiplicação dele é gigantesca. Então quando ele fala do tamanho de um grão de mostarda, não é do seu diâmetro, ele fala do alcance que a fé tem. O alcance que a fé pode chegar, como um grão de mostarda, mesmo ele sendo pequeno, ele alcança uma multiplicação extraordinária. A nossa fé, ela precisa também ser extraordinária. A nossa fé, ela precisa ter um alcance multiplicador. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Em seguida, Mateus 17, versículo 21, ele diz assim: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Amém? O jejum, ele te leva ao sobrenatural de Deus. Consequentemente, ter autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios. Jesus, ele nos alerta que existem demônios que só saem com jejum e oração. Eu não tenho dúvidas que os discípulos, eles eram pessoas honradas. Eles eram pessoas abençoadas. Eles eram pessoas que buscavam o sobrenatural. Porém, ali, Jesus alerta: ó, vocês precisam jejuar mais. Vocês precisam orar mais. Porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração.
Então, às vezes, os discípulos já estavam até duvidando da sua própria fé, porque eles não estavam conseguindo expulsar aqueles demônios. Mas não é que a sua fé era pequena, faltava autoridade no mundo espiritual. Faltava eles quebrantarem mais a sua carne para que o espírito estivesse fortalecido. O jejum, ele precisa estar incluso na vida do crente. O jejum, ele não pode ser algo que você só faz quando o pastor convoca. O jejum, ele não pode ser algo que você só faz quando o pastor marca um jejum aqui na igreja em favor de algo. Você precisa ter o hábito de buscar jejuar mais e orar mais, para que você seja impulsionado a alcançar o sobrenatural. Como nós bem dissemos, o sobrenatural, ele vai além daquilo que nós podemos ver, além daquilo que podemos tocar. Então nós precisamos exercitar a nossa fé para buscar o sobrenatural. Nós precisamos exercitar a nossa visão espiritual para enxergar o sobrenatural. E por fim nós precisamos jejuar para fortalecer o nosso espírito, para que a gente alcance também o sobrenatural. Então nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos fortalecer a nossa fé e exercitar a nossa cosmovisão, a visão espiritual. Pode parecer difícil, mas o Senhor já te capacitou para isso. Pode parecer complicado, mas o Senhor já te capacitou para que você consiga isso. Comece a colocar o hábito do jejum na sua vida. Você vai ver como tudo vai mudar. Você vai ver como a sua visão vai mudar. Como o Senhor vai te alertar sobre aquilo que está errado sobre a sua vida. Como o Senhor vai te alertar sobre aquilo que você precisa mudar no seu dia a dia para que você alcance o sobrenatural. Estamos falando tanto de sobrenatural, de sobrenatural, de sobrenatural. Eu preguei na quarta-feira na RCE, eu falei para alguns irmãos que estavam aqui, vocês já se imaginaram colocando a mão sobre um paralítico e ele andar? Quem já se imaginou fazendo isso? Quem já conseguiu fazer isso? Já baixou as mãos aí. Mas o Senhor, Ele nos deu uma porção de fé para cada um de nós. E se Ele nos deu essa fé para acreditar nisso, por que isso não tem acontecido? Porque nós paramos de buscar o sobrenatural. Porque nós paramos de jejuar, de orar. Nós paramos de fortalecer a nossa fé. Nós paramos de exercitar a nossa cosmovisão. Se Ele já nos deu esse poder, se Ele já nos deu essa autoridade, por que não conseguimos? Muitas vezes por medo. Quantas vezes no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, tem pessoas que chegam com algum problema de saúde. E a nossa primeira reação é falar, você tem que procurar um médico. Porque a gente se abstém daquilo. A gente já tira essa responsabilidade. Não vai procurar um médico, eu não sou médico. Eu não tenho poder de cura. Não sou nenhum herói. Mas o Senhor, Ele nos deu o poder sobrenatural para curar. Ele nos deu o poder sobrenatural para, em seu nome, doenças caírem por terra. Não que esteja errado procurar um médico. O Senhor, Ele capacitou o homem para isso. Mas a nossa primeira atitude deveria ser orar. Porque imagina quando leva um cego até Jesus, fala, Senhor, esse homem aqui, ele está cego de nascença. Ele nunca enxergou na vida. E aí Jesus olha e fala, é bom procurar um médico. Já imaginou? O próprio sobrenatural tirando a responsabilidade de si mesmo. Não, procura um médico, eu não tenho nada a ver com isso aí não. Pelo contrário, ele agia pelo sobrenatural. Ele tinha autoridade para expulsar demônios. Ele tinha autoridade para fazer com que doenças caíssem por terra. Doenças terminais. Jesus, pelo seu poder, pelo seu sobrenatural, pelo poder e a unção que tinha nele, fez um homem sair da tumba, um homem que já tinha dado como morto. O seu amigo, Lázaro. Quando Jesus ordena que ele saia da tumba, eu fico imaginando, quando às vezes estou lendo, eu fico meio viajando assim, eu tento imaginar a situação. E eu fico imaginando aquela situação, aquele monte de gente em volta daquela pedra, mano, esse cara é doido. Esse cara, ele está com algum parafuso a menos aí. Como que ele está falando para um cara que já morreu, para ele sair de lá de dentro? E de repente, Lázaro vem saindo. Tem até algumas pessoas que fazem, tem algumas festas na igreja, né, festa fantasia, né? Algumas pessoas vai de Lázaro, né? Vai todo enrolado em faixa, né? Imagina Lázaro saindo que nem uma múmia de dentro daquela tumba e falando assim, não, eu estou vivo, quem me enterrou vivo? Eu estou vivo. É o poder sobrenatural de Deus. É o poder sobrenatural. E Ele nos deu esse poder, mas nós não buscamos. Nós não buscamos o sobrenatural.
Teve uma época na minha vida que eu estava buscando diariamente para que Deus ele pudesse me usar de outras maneiras, porque eu sou grato a Deus pelas maneiras a qual Ele tem me usado, em cima do altar, as maneiras que Ele tem me usado com os jovens, no meu ministério. Eu sou muito grato a Deus, mas isso para mim não é suficiente. Eu não vou me limitar, porque eu sei que o poder sobre a minha vida é muito maior. Eu sei que o que Deus tem para a minha vida é muito maior do que eu me limitar a apenas fazer aquilo que eu sei fazer. E eu comecei a falar para Deus, falei, Deus, eu queria fazer algo sobrenatural. Eu queria fazer algo que estremecesse a minha estrutura. Que eu falasse, nossa, agora sim, agora eu estou sentindo que o poder de Deus está fluindo de mim. E um dia a gente estava aqui na reunião de oração, e no RCE na verdade, e o dia inteiro Deus estava ministrando sobre mim, sobre cura. Só que eu não estava doente, eu não estava com dor, e eu não estava entendendo o que Deus queria falar comigo. E tudo que eu via, a primeira coisa que aconteceu quando eu abri a Bíblia, falava sobre cura. Um amigo meu veio falar comigo na empresa sobre cura, sobre milagre. E aquilo na minha mente o dia inteiro, sobre cura, eu pedindo para Deus me mostrar o que era. E aí após essa RCE a gente ia ter um culto, uma reunião de obreiros. E aí a gente conversando aqui nesse canto, e a Renata chegou em mim e falou assim, eu não estou aguentando, era dor nas costas, né? Eu não estou aguentando de dor nas costas. Já tomei tudo quanto foi remédio, fui na farmácia, pedi o remédio mais forte que ele tinha, porque eu não estava aguentando de dor nas costas. Dentro de mim, o Senhor, eu senti, sabe? Aquela voz bradando dentro de mim. É agora. É agora que você vai exercer o sobrenatural. E eu nunca tinha orado por cura. Eu nunca tinha tido essa ousadia, essa autoridade de colocar a mão sobre uma pessoa assim, ó, e ministrar cura sobre a vida dela. Eu já tinha orado várias vezes por pessoas, não colocando a mão naquele momento, para que a cura fosse estabelecida naquele momento. Orava no meu particular, orava quando alguém pedia, mandava algum pedido de oração, isso eu sempre fiz. Mas eu colocar a minha mão sobre uma pessoa e orar por cura, eu nunca tinha feito. E aí eu chamei a Renata de canto, falei, eu não sei porquê, mas Deus está falando para mim o dia inteiro sobre cura. E você veio falando que está com dor. É que nem quando o eunuco fala para o Filipe, né, da Cesareia, aqui tem água e eu quero me batizar. E aí? E Filipe fala, então bora batizar. Foi a mesma coisa que eu senti naquele momento. Eu tinha uma unção sobre mim, um sobrenatural sobre mim, e tinha uma pessoa que estava precisando. Eu falei, eu vou orar por você. Ela falou, ora agora. Eu sou grato a Renata porque ela é uma pessoa que ela me impulsiona no meu ministério. Ela é uma pessoa que ela acredita em mim, e isso faz muita diferença na minha vida. Isso faz muita diferença na vida de cada um de nós. Como nós colocamos lá naquele acróstico, amigo de oração. Busque essa amizade. Busque pessoas que te impulsionam. E ali naquele canto eu orei pela Renata. E acabou aquela oração, a gente foi para a reunião e tal. E eu falei, não vou falar nada, porque vai que não aconteceu nada, né? E aí eu vou ficar com cara de bobo, né? E aí a Renata, foi na mesma semana teve um culto de jovens. E a Renata veio com o Rafinha e tal, acho que o Edilson também estava nesse dia. E a Renata pediu uma oportunidade para contar o testemunho. E eu não estava sabendo de nada, porque até então a gente não tinha conversado nesse período. E ela veio em cima desse altar e contou o testemunho da cura dela. Que a partir do momento que eu coloquei as mãos sobre ela, ela foi curada. Mas isso não é que o Levi curou a Renata, longe de mim, jamais. O poder sobrenatural de Deus fluiu sobre a minha vida e ela foi curada, porque ela também teve fé para acreditar. Porque ela também teve uma fé extraordinária para acreditar que o poder sobrenatural era capaz de curá-la. E se Deus colocou esse poder sobre nossas mãos, por que não temos conseguido fazer isso? Por medo. Porque não estamos fortalecendo o nosso espírito. Estamos mais dando atenção para a nossa carne. Eu falei ontem aqui no nosso culto de jovens. O padrão, geralmente, é que nós alimentamos a nossa carne 3 vezes ao dia. Né? Café da manhã, almoço e jantar. Tem alguns que comem mais, né? Mas vamos deixar quieto. Mas o padrão, o comum é isso. Que nós alimentamos a nossa carne 3 vezes ao dia. Estão apontando para o pastor Davi. Eu não falei nada. Estão apontando para ele lá. O comum é que nós alimentamos a nossa carne 3 vezes ao dia. E muitas vezes o nosso espírito a gente não alimenta nem uma vez no dia. Então como é possível o nosso espírito vencer a nossa carne se nós não temos alimentado ele? Se nós não temos buscado fortalecê-lo?
Então nós precisamos ter o hábito de a cada dia fortalecer o nosso espírito para que a gente consiga acessar o sobrenatural. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. O Senhor tem preparado algo sobrenatural sobre essa igreja. Na quarta-feira na RCE eu falei aqui que Deus tem colocado algo no meu coração. Ele tem colocado algo no meu coração que o patamar da nossa igreja, o patamar da ICB Itapar, que ele vai aumentar. Mas isso precisa que pessoas se levantem com fome e sede de Deus. Pessoas que se levantem com fome e sede de fazer mais por Deus, fazer mais pela igreja. O poder sobrenatural está sendo instalado nessa igreja. E nós precisamos buscar mais para colher os frutos desse sobrenatural. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu aquilo que eu estou dizendo, você precisa buscar com ansiedade o sobrenatural. Você precisa buscar com ansiedade viver o sobrenatural de Deus.